Mas hoje está conosco aqui meu amigo pastor Levi Loureiro, pai do Caleb, né, que eu sempre digo que antes era o pastor e o Caleb não tinha nome, porque filho de pastor é sempre filho do pastor, e quando veio para cá ele se tornou o pai do Caleb, inverteu tudo isso. Queria que você mesmo assentado fechasse os seus olhos. Deus colocou uma palavra no coração dele para a minha vida e para a sua vida, e o nosso pedido é que essa palavra ela tenha destino certo para alcançar o nosso coração. Pai, nessa noite é certo de que o Senhor já falou com ele, e agora pedimos que uma vez mais o Senhor agora fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, e que tão logo ao sairmos daqui tenhamos a certeza de que o Senhor ministrou uma palavra direcionada para que possa ser colocada em prática e nos ajudar, nos auxiliar, nos encorajar, nos edificar diante dos desafios que nós temos vividos todos os dias. Queremos dizer que esse tempo não é das mídias sociais, esse tempo não é da internet, esse tempo não é da conversa, esse tempo é um tempo exclusivamente do Senhor. Se o Senhor quiser falar, fale. Se o Senhor não quiser, nós queremos dizer que estaremos aqui, porque nós decidimos ofertar esse tempo nessa noite ao Senhor. Nós oramos com fé, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor uma vez mais? Eu sempre tive na minha caminhada muito apreço pelo altar. Então, se vocês estão me vendo vestido assim, a culpa é do pastor Rafael, porque eu não vim preparado para ministrar. E ele falou assim: olha, vem com a roupa que você tem. E eu vim, pela misericórdia de Deus. Todo mundo tem uma identidade, não tem? Se você precisasse da sua identidade agora, você saberia ou o número da identidade ou do CPF, sim ou não? Mas você não precisa da identidade para mostrar para sua esposa, para seus filhos, para quem te conhece, que você é você, ou precisa? Não precisa. Identidade você mostra, você prova para quem não te conhece, não é verdade? Não existe intimidade se você não tiver tempo de mesa com a pessoa, não é verdade? Não tem intimidade. Não tem como você gerar relacionamento, não tem como você ter intimidade com uma pessoa que você não conversa com ela, que você não fala das suas ideias, que você não apresenta as suas limitações, que você não mostra os seus fantasmas, porque todos nós temos fantasmas. E se você acha que não tem, eles estão perto de você e você não imagina. Mas vocês sabem que tem sim. A intimidade é de proximidade. Às vezes você está pedindo alguma coisa de Deus e você só não tem porque você não tem intimidade com Ele. Como pedir as coisas para Deus, como ajoelhar na igreja, como vir na escola bíblica dominical, como buscar uma consagração, se no dia a dia da sua casa, se na semana a semana, se no mês, você não consegue abrir a sua Bíblia para ouvir Deus falar com você? Como que no decorrer do dia inteiro você também não fala com Deus? A oração e a leitura da palavra, elas andam juntas. Uma vez, pastor, perguntaram para Santo Agostinho de Hipona, que foi o homem que elucidou a graça. A teologia da graça foi elucidada por ele. Perguntaram para ele: qual é a diferença sobre a oração e a leitura da Bíblia? O que eu devo fazer mais? O que é mais importante? E ele respondeu de uma forma muito sábia. Ele diz o seguinte: imagina um barquinho no meio do rio. Imagina.
E no meio do rio esse barquinho está, e esse barco é a remo, tem 2 remos. Num remo está escrito Bíblia e no outro remo está escrito oração. Comece a remar apenas com o remo da oração. Ele vai ficar girando no meio da lagoa. E se você fizer o contrário, apenas remar com o remo da Bíblia, ele vai ficar rodando no sentido contrário. Para você chegar num objetivo, ou para você retornar para onde quer que seja o seu objetivo, você tem que remar com os 2 remos, a Bíblia e a oração. Você tem uma identidade. Eu tenho uma identidade. A sua identidade, ela é própria. O Senhor gerou em você e você não precisa copiar nada de ninguém. Você não precisa comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você não conhece. Mas muitas vezes nós estamos como vacas de presépio. Nós estamos seguindo a manada. Mas você tem uma identidade. Diga, eu tenho uma identidade. Foi feito um experimento. Eu fico buscando assim, sabe, alegorias, experimentos, para encaixar no texto da palavra. E eu gosto muito desses experimentos. Uma vez eu fui picado por uma formiga vermelha. Quem já foi picado por essa formiga do Satanás? Ela é do Satanás, porque ela inocula um veneno na gente, coça, arde. E aí eu falei assim, eu vou matar você, eu matei. É pior, depois eu descobri que é pior. Porque no abdômen dela tem todo o veneno. Quando eu mato, ele se espalha. Aí a mancha fica maior. Olha que desagradável. Aí o experimento diz o seguinte, pega-se 2 filhas do Satanás, a formiga vermelha e a formiga grande preta. Elas têm presas enormes. Aí o que fizeram? Isso é coisa de cientista. Pegaram elas se respeitam. Elas são más com a gente, mas elas se respeitam. Aí colocaram assim, 100 de cada dentro de um recipiente. 100 das vermelhas e 100 das pretas grandes. E elas ficaram convivendo lá. Se tem narinas, não tem, é só uma brincadeira. Cheiravam umas às outras, conversavam umas com as outras, e umas ficavam do lado e ficavam andando entre elas ali. Sabe o que o final do experimento faz? O cientista vem e balança aquele recipiente. Quando elas se sentem ameaçadas, uma começa a esmagar a outra, a morder a outra, a matar a outra, e no final restaram poucas e muitas mortes. Dependendo da tempestade, dependendo do balanço, dependendo da adversidade, como que você reage? É apenas um experimento. A ideia é você se enxergar diante da adversidade da vida, dos problemas da vida. Os problemas no casamento, só sabe quem casou. Só sabe quem casou. É ela que pensa diferente da gente, a gente que pensa diferente dela. A diversidade com os filhos. Os filhos, quando estão sob o nosso controle, é bacana, é legal. Quando sai do nosso controle, chegando na adolescência, para a juventude, e aí tem as suas ideias, querem fazer o que acha que é certo. Temos os nossos vizinhos. Eu moro em apartamento, moro no 13º. Tem um vizinho barulhento na parte de cima, e às vezes a minha esposa diz, eu queria conhecer eles. Eu queria ir lá conhecer eles. Aí eu falei para ela assim, você já parou para pensar na possibilidade que os vizinhos do 12º também gostariam de conhecer a gente? Eles gostariam muito de conhecer a gente, porque a gente faz barulho aqui demais também.
Porque a gente sempre tenta colocar a culpa em alguém. Mas, se por um acaso o recipiente da sua casa, da sua família, da sua vida for agitado, o que você faz? Você briga? Você tem uma identidade. Você não pode perder a ideia da identidade. Diga, eu tenho uma identidade. Eu quero convidar você a gente ir até o livro de Juízes, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Esse texto é um texto que me chama bastante atenção e eu quero dividir ele com você. Você encontrou, pode dizer, identidade? Pouca gente encontrou. Encontrou? Diga identidade. Ou está aqui atrás, né? Por isso que vocês estão... Diz assim o texto: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes for dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora, Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Adoni-Bezeque era um homem mau, era um rei mau. Nós acabamos de ver que tinham 70 reis que ele declarou. 70 reis que estavam debaixo da mesa dele, com os dedos dos polegares da mão direita e esquerda, dedos dos polegares dos pés, direito e esquerdo, que estavam cortados. Por que ele fazia isso? Primeiro, para tirar a identidade e a dignidade do rei. Jamais ele poderia pegar numa espada. Jamais eles poderiam correr. A ideia era humilhar esses reis debaixo da mesa dele. E a declaração dele eles ficavam, 70 reis ficavam debaixo da minha mesa comendo as migalhas. Deus ele não se impressiona com o teu sucesso. Porque o sucesso é teu. Ele se impressiona, ele fica impressionado com o que você entrega, com a sua renúncia. Quando você renuncia, aquilo é incrível para Deus. Deus é maravilhoso. Eu me recordo que há 2 anos atrás, eu e o pastor Rafael estávamos almoçando. E diante da conversa, nós estávamos conversando sobre vários assuntos. E ele falou assim: qual é a sua perspectiva com tudo que a gente conversou? E eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu planejo sonhar com o melhor. Me preparo para o pior. E aceito o que Deus me der. Porque às vezes nós ficamos numa história romântica da vida,
Eu não vou dar 10% de dízimo, eu vou dar 20%. Deus é corrupto? Se você der um pouquinho mais, Ele vai te colocar na frente da fila? Porque nós temos essa ideia. A gente tem essa ideia. Não, eu vou acordar às 5 horas da manhã, porque a fila é mais curta. Já ouviu isso? No tempo do avivamento, né? No tempo do avivamento que eu digo, e não se espantem com isso, década de 70, década de 70, década de 80, a ideia de orar de madrugada era muito forte. E eu digo para você, é até uma renúncia, não é? É uma renúncia. Outro dia um amigo telefonou para mim e falou assim: rapaz, 5 horas da manhã eu acordei. Eu falei: só pode ser Deus, né, pastor? Só pode ser Deus. Eu acordei 5 horas da manhã. A labuta, a adversidade, a crise. Vou orar. Você tem vontade de orar às 5 horas da manhã? Se você está dizendo que tem vontade, isso é mentira. É mentira. Mas se você encarar como um sacrifício, eu falo assim: eu vou fazer isso e ninguém vai saber. Porque às vezes a gente quer impressionar as pessoas que estão olhando para a gente. Então a gente até imposta a voz quando vai orar, para buscar impressionar as pessoas. A gente faz uma voz mais bonita, né? Usa uma palavra: Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E a gente levanta o pezinho. Eu sou da época em que presbíteros, diáconos levantavam o pezinho assim para orar na igreja e tudo. Na sua onisciência, na sua plenitude. Oh, meu Deus. Mas será que dessa maneira é certo? Ou a sua maneira é certa? Eu não estou de forma nenhuma querendo fazer chocarrice. E chocarrice é a gente desprezar as coisas que são santas. Eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Eu quero apenas chamar a sua atenção. Deus, Ele não vai se corromper. Ele não se corrompe com as palavras bonitas que você usa quando você está orando. Deus, Ele não se corrompe com o dinheiro que você tem e você quer entregar na igreja. Ele não se corrompe com isso. Porque o teu problema não é dinheiro. Porque se Satanás, ele quisesse arrebentar com você, e o problema fosse dinheiro, ele mandava alguém dele depositar todo dia R$1.000 na sua conta. Satanás vai falar assim: olha, eu vou te corromper. Amanhã, 1.000 na conta dele. Ele nem vai saber quem foi. Amanhã é sexta-feira. Aí no sábado, você pensa que não, mas outro depósito sábado. Pix do inferno. Domingo também. Aí você fala: quem foi? Aí um dia você vai falar assim, você descobre que foi Satanás. Existe alguma história assim? Não tem, gente. Satanás não está preocupado com dinheiro. É você. Se você não for o maior pecador que você conhece, está faltando em você Jesus. Porque você precisa ser o maior pecador que você conhece. A graça de Deus é de graça, mas ela não foi barata. Custou o sangue precioso de Jesus. A graça que não te transforma, ela não salva. A graça tem que te transformar. O poder curativo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele impregna em você a identidade do céu. Satanás, ele quer tirar a sua identidade, talvez com o dinheiro, porque o dinheiro pode corromper, talvez com o sexo. Se fosse sexo todo dia, uma mulher, um homem lindo, maravilhoso, daquele estereótipo que todo mundo, ou que alguém diz que é o melhor estereótipo, bateria na porta da sua casa e assim: eu vim aqui hoje, lindão, poderoso, lindona, poderosa, para te tentar. Imagina isso. Porque ou é o dinheiro, ou é o sexo,
ou é o poder? É como o tripé dessa mesa. Imagine a base, uma delas ser o sexo. O homem e a mulher são corrompidas pelo sexo. O homem e a mulher são corrompidos pelo dinheiro. Vou botar o dinheiro lá na frente. E o homem e a mulher são corrompidos pelo poder. No tripé da sua vida, da sua família, da sociedade, se uma base ela for desestruturada, a mesa vai cair. A sua família vai ruir. E aí a minha fala para você é que você guarde o teu coração. Sinta raiva. Você sabia que raiva é um sentimento de protesto? Raiva é um sentimento de protesto. Com a raiva você fica com vergonha. Com a raiva você se encolhe. Ou a raiva te faz avançar. Não vos conformeis com esse século. A gente fica com raiva de ver jovens se prostituindo, adolescentes se prostituindo, homens e mulheres adulterando, homens e mulheres sendo adulterados pelo poder, pelo dinheiro. E a gente fica com raiva e a gente quer fazer alguma coisa. Os pastores, geralmente, eles têm raiva do bem. Não é a raiva de esganar a ovelha, mas é a raiva do bem. É uma raiva do bem que queremos passar o conhecimento do céu e transformar esse tempo pelo poder da palavra. Como o pastor Rafael falou, o trabalho mais difícil é do Espírito Santo. O trabalho mais difícil é dele. A identidade que ele quer introjetar em você é a identidade do céu, é a identidade da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue suas vontades, negue o seu querer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É o seu peso, é a sua cruz, não é a minha, não é a cruz do outro, é a minha. Quem quiser, negue-se, tome a cruz e siga o Senhor. Pastor, é difícil. O Antigo Testamento é difícil. No Antigo Testamento eu costumo dizer que é mais fácil. Mais fácil. Sabe por quê? O Antigo Testamento diz que se um homem adulterar, ele é apedrejado. Mulher também. Mas tem que pegar no adultério. No Novo Testamento, é se pensar. Se pensar em adultério, já era. Vai para a cruz, irmão. Crente, vai para o joelho, chora até você entender que ele te deu perdão. No Antigo Testamento, se você fizesse tudo escondido, legal. Agora, ele habita em nós. Ele sabe de tudo que você pensa. Ele sabe de tudo que você planeja. Ele sabe de tudo. E se ele sabe de tudo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Se conserva para o Senhor. Se conserva para o Senhor. Depois que eu casei, antes de eu casar, eu falei assim, Senhor, eu não quero namorar uma menina, não. Porque hoje tem que falar que é menina, né? Eu não quero namorar uma menina só, não. Eu quero namorar com ela para casar. Eu quero namorar para casar. Aí eu fui até um lugar que eu sabia que a garota gostava de mim, porque tem esse negócio, não tem? Gosta. Apesar de eu ter mais passado que futuro, eu sei que acontece isso. Tem aquela garotinha que gosta de mim, eu vou lá. Aí fui lá, aí cheguei para ela e falei assim, eu mudei de vida, eu quero casar. Aí ela, você não quer nem namorar? Eu falei assim, não, eu quero casar, eu quero chegar aqui, estamos namorando, estamos, mas a gente vai casar. Casar quando? O mais rápido possível. Quanto que é o mais rápido possível? 1 mês.
Ela, 1 mês não dá, então 2. 2 também não dá, então 3. Aí ela, não, para mim não dá namorar assim. Eu, tá bom, eu vou arrumar alguém que... É difícil, gente, arrumar alguém assim. É difícil para chuchu. Aí eu estava na igreja um dia, pode não parecer, mas eu era do ministério de louvor e eu estava tocando. E aí apareceu uma moça na igreja diferente. E quando aparece uma moça diferente na igreja pequena, aí eu, opa. Fiquei, quando acabou o culto, eu desliguei tudo, deixei lá, pedi o pessoal para tirar lá o set, aquela coisa toda, e fui até a porta para cumprimentar as pessoas. Não, para cumprimentar a menina. Aí eu fui para lá para cumprimentar a menina. Cheguei lá para cumprimentar a menina. Oh, tudo bom, tudo bom. E eu comecei a me encantar por ela. Ela não se encantou comigo não, porque eu era muito esquisitão. Na verdade, eu sei que eu sou ainda muito esquisito até hoje. O pastor Rafael sabe que eu tenho alguns gostos que são duvidosos. Eu tenho uma vestimenta que é um pouco duvidosa, eu sou assim um pouco excêntrico, né? Sapato vermelho, eu gosto dessas coisas, sabe? Se você não tem alguém que conhece alguém que tem um sapato vermelho, você não é uma pessoa confiável. Agora você é uma pessoa confiável, porque você conhece um pastor que tem um sapato vermelho. Eu gosto dele, eu boto ele quando eu estou feliz. Mas quando eu estou triste, eu boto ele só para enganar Satanás. Entendeu? Ué. Você acredita que aquela menina, algum tempo depois, se encantou comigo? Casou comigo em 6 meses. Eu tinha um travesseiro, um quadro de bicicleta e um cobertor. Verdade? Verdade. Eu tinha um travesseiro, um quadro, não é bicicleta, era um quadro de bicicleta e um cobertor. E ela me aceitou. Eu falei assim, meu Deus, sabe qual é o nome dela? Salvadora. O Senhor olhou para mim e falou assim, rapaz, você não precisa só de um salvador, não. Você precisa de um salvador e uma salvadora. E nós tivemos o primeiro filho, Caleb. Vocês conhecem o Caleb? Caleb chegou, foi uma alegria. Mas eu estava muito preocupado, porque eu fui um menino mau. Eu fui mau para os meus pais. Eu fui assim, aquele rebelde sem causa, sabe? Rebelde sem causa. Imagina, década de 70, revolução, década de 80. Rock in Rio, eu fui o primeiro a estar lá. Eu gostava daqueles negócios de Ozzy Osbourne, sabe? Meu Deus, eu olho, Jesus, olha como é que eu ia gostar desse trem? Eu confesso para vocês que o barulho deles eu ainda... Mas eu sei que é do Satanás. Aí eu vou e falo assim, para trás de mim, Satanás. E aí chegou a Larissa. A minha maior preocupação era como cuidar de filhos, porque não tem manual. Não tem manual. E eu tentava fazer o meu melhor. Mas o nosso melhor era colocá-los nas mãos do Senhor. Orar por eles, insistir em oração, conectá-los com as crianças, com os juniores, com os jovens, com os adolescentes, conectá-los. O Caleb vai ficar aborrecido comigo, mas eu conectei o Caleb até com um grupo de dança. Vai para o grupo de dança também, vai fazer alguma coisa. Cabeça vazia, oficina do Satanás, não pode. E tudo eu botava para eles fazerem. Toda peça de Natal eles estavam lá, Páscoa, Pentecostes, tudo. Eu tenho a alegria de dizer para vocês, criei meus filhos castos dentro do Evangelho. A maior alegria de um
pai, de uma mãe, é ter os filhos dentro do Evangelho do Senhor Jesus. Eu não procurei imitar ninguém. O Senhor me deu uma identidade. Eu não procurei imitar meu pai, imitar outros pastores de nome e renome. Eu não. Eu procurei ser eu. Procure ser você. Ore ao Senhor. Faça do seu tempo um tempo de conversa com Deus. Faça do seu tempo um tempo de leitura. Vocês pertencem a uma igreja incrível. Vocês têm um pastor extraordinário. Você tem um corpo pastoral extraordinário. Pessoas que se preocupam com vocês, que entregam o melhor para vocês. Eu fui crente numa época que bateria era pecado entrar dentro da igreja. Eu fui crente numa época que guitarra era a guitarra do Satanás. Eu tinha um pastor chamado Gaudêncio. O pastor Gaudêncio era Gaudêncio. Eu gostava muito do Ribanhão. Eu estou compartilhando, está parecendo um Amódios aqui, sabe, pastor? Aí eu falei assim, olha, eu gostava muito de Ribanhão. Aí eu cheguei, peguei a guitarra, falei, pastor, me dá uma oportunidade. Aí eu fui cantar uma música. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu dar uma oportunidade, porque é um jovem, chamei vários colegas. Aí eu fui cantar a música. Qual era a música? Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma lista. O pastor saiu correndo do púlpito e falou, a sua vida era, não é mais. Nem deixou eu terminar. Fiquei triste, mas não saí da igreja. Permaneci. Todas as vezes que você se sentir roubado, Satanás está tentando quebrar a aliança sua com Deus. Eu quero finalizar com uma alegoria. Você conhece a alegoria do porco e da ovelha? Conhece? Se você conhecesse, eu ia contar do mesmo jeito. Mas os porcos estavam se refrescando. Isso lá em Alcântara. Os porcos estavam se refrescando lá em Alcântara, na lama. Eles estavam felizes e tal, se refrescando, uma lama pretinha, fedorenta, mas muito refrescante, muito refrescante. E passaram umas ovelhas, perto dos porcos, perto de onde eles estavam chafurdando. Aí os porcos chegaram para as ovelhas e falaram assim, entra cá, vem tomar um banho com nós. Lá em Alcântara eles falam isso, vem tomar um banho com nós. Aí as ovelhas, não, nós não podemos, vai sujar a nossa lã. O pastor não deixa, vai sujar a nossa lã. Aí o porco, nada, vem, isso é rapidinho. Aí de tanta conversa, se você ficar perto de quem peca, ou você vai pecar, ou você vai começar a admirar o pecado que aquela pessoa peca. É desse jeito. E sabe o que aconteceu? Aquelas ovelhas entraram dentro do lamaçal, do charco. E ficaram felizes, conversando, cantando. As ovelhas eram do ministério de louvor, os porcos não. Começavam a cantar ali. E chafurdavam. De repente os porcos saíram da lama e foram embora. Quando as ovelhas foram sair da lama, a lama impregnou na lã. Elas ficaram o dobro do peso, pesadas, em extremo, e não conseguiram sair. E o único recurso das ovelhas era gritar. Pastor. Nessa alegoria elas falam, pastor. E o pastor foi lá e tirou as ovelhas. E o pastor chegou para as ovelhas e falou, ovelhas não chafurdam, ovelhas não se envolvem com porcos, ovelhas não entram no lamaçal, porque se entrarem, não conseguem sair. A sua identidade é do céu, a sua identidade é da cruz.
A sua identidade é o Senhor Jesus. A sua identidade é Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Tsequinu, El Shaddai, El Elyon. Ele é o Altíssimo, o grande eu sou, o soberano. É Ele quem direciona os seus passos. Você não pode deixar o inferno mudar sua identidade. Fica de pé. Sua identidade é do Senhor. Sua identidade é do céu. A nossa equipe vai estar louvando. E eu quero te dar a oportunidade de você vir aqui no altar. Eu quero te dar a oportunidade, se faz sentido para você, o Espírito Santo ministrando no teu coração por qualquer palavra que o Espírito Santo tenha ministrado em você. Altar é lugar de entrega. Você vai entregar para você não ficar mais pesado. Altar é lugar de você receber aquilo que você não tem. Então, eu te convido a vir aqui no altar. Vem. Eu quero orar com você. Seja qual for a necessidade que você tem, seja qual for a dificuldade que você tenha, qualquer situação que o Espírito Santo está te lembrando, para você vir ao altar. As nossas vestes são santas. Só te esperando, vem, vamos dançar. E se você está distante de Jesus, se você está longe do Evangelho do Senhor Jesus, essa noite é noite de salvação, essa noite é noite de cura, essa noite é noite de transformação. Vem aqui no altar. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Em fogo nos olhos, eu não imaginava. Vem. Quero orar com você aqui no altar. Vem. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama a tua porção, a tua unção, a tua porção, a tua unção no altar, da planta dos pés ao alto da cabeça. Renova, restaura, toca com toque de poder. Abençoa, Senhor. Toca no profundo, toca no profundo, toca no profundo da alma, do coração, da mente. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Derrama, Senhor, a tua porção.